Imagine viver em um mundo onde, nas profundezas de um rio antigo, 4 entidades poderosas estão aprisionadas há milênios. Elas não estão esquecidas, não estão derrotadas, estão esperando uma data exata, marcada no tempo por um plano divino. Quando esse dia chegar, essas criaturas serão libertas para cumprir uma missão que vai mudar o curso da humanidade para sempre. Este não é um conto de fadas, nem um roteiro de ficção científica. Esta é uma das passagens mais misteriosas e provocantes da Bíblia. Os 4 anjos caídos do rio Eufrates. Neste vídeo, você vai mergulhar nas profundezas dessa profecia. O rio Eufrates é mencionado repetidamente nas Escrituras. E em Apocalipse 9, ele se torna o palco de uma revelação inquietante. Essas são perguntas que têm desafiado estudiosos, teólogos e curiosos por gerações. 4 anjos estão presos ali. Por quê? Quem os acorrentou? E qual é a missão deles? E mais, sua ação resultará na morte de 1/3 da humanidade. É uma profecia de proporções apocalípticas. Segundo o Apocalipse, esses 4 anjos estão preparados para o momento exato. Isso significa que sua missão já está determinada. Nada do que eles farão será acidental. Essa prisão não se refere a correntes materiais, mas a um confinamento espiritual imposto por Deus. Os anjos estão restritos em ação e esperança, vigiados pelas leis eternas do Criador. A localização no Eufrates também simboliza um ponto crítico entre a realidade terrena e o espiritual. Cada detalhe dessa narrativa está carregado de simbolismo que nos convida a refletir. A tradição cristã entende que são anjos caídos, seres que se rebelaram contra Deus e foram detidos por Ele devido à gravidade de suas transgressões. Seus atos podem ter desafiado a ordem celestial de forma irreversível. Esses anjos permanecem como testemunhas silenciosas do poder e da disciplina divina. A pergunta que surge é: por quê? O que leva esses seres a exercer tamanha destruição? E esses 4 anjos fazem parte dessa engrenagem profética. Eles estão aguardando não a oportunidade, mas a permissão para agir. Esses 4 anjos não são anjos comuns. Eles não estão livres, como os mensageiros de Deus. Eles estão presos, isso indica que cometeram algo gravíssimo. Mas o fato de serem 4 e estarem associados ao Eufrates levanta várias hipóteses. A prisão desses anjos é um reflexo da justiça divina. Isso nos mostra que a soberania divina é absoluta. Eles foram isolados porque representam um nível de corrupção e destruição fora do comum. A prisão é também um sinal de misericórdia para com a humanidade, um adiamento do juízo para que mais pessoas se arrependam. Quando a hora marcada chegar, esses anjos serão soltos. A missão é clara: destruir 1/3 da humanidade. São instrumentos permitidos por Deus para que se cumpra o que está escrito. A resposta está no contexto do Apocalipse. A humanidade, em sua rebelião e corrupção, está enfrentando o juízo divino. Não se trata de uma vingança irracional, mas de uma etapa de um plano maior. E esses anjos têm um papel central nisso. A identidade desses anjos continua um enigma. A Bíblia não os nomeia. Alguns estudiosos sugerem que representam 4 princípios demoníacos atrelados a regiões específicas da Terra. Outros veem neles os chefes de um exército espiritual pronto para atacar quando a ordem for dada. De qualquer forma, sua existência está ligada à justiça divina, e não apenas ao caos. Eles são mencionados como anjos e não apenas como demônios, o que reforça sua origem celestial antes da queda. Isso acrescenta uma dimensão trágica à sua identidade. Criaturas criadas para servir, mas que escolheram a rebelião. Seu anonimato também pode ser proposital, para manter o foco na missão e não em personalidades. Aquela hora, dia, mês e ano. Essa expressão revela uma precisão quase cirúrgica. Deus não opera com improvisos. Tudo está dentro de um cronograma profético. Isso também mostra que o mal, por mais assustador que seja, nunca estará fora de controle, nem mesmo quando for solto. A espera desses anjos é silenciosa, mas não inativa. Eles estão prontos, estão conscientes do tempo. E quando forem soltos, farão exatamente aquilo para o qual foram preparados. Durante todos esses séculos, o mundo seguiu seu curso enquanto os 4 anjos permaneciam em sua prisão invisível. Um silêncio inquietante paira sobre o Eufrates, como se a Terra soubesse do que está por vir. Algumas tradições ocultas relatam que, em noites de eclipse, sons inexplicáveis são ouvidos vindos do fundo do rio. Seriam eles tentando se comunicar? Ou seria a natureza respondendo ao peso de uma presença contida por eras? Esse silêncio também tem um papel. Ele prepara o mundo. A aparente calma é uma ilusão que antecede o estouro da realidade espiritual. Tal como um trovão que precede a tempestade, pequenos sinais são dados aos que estão atentos. Sinais que, ignorados, poderão se transformar em arrependimento. Especialistas em profecias sugerem que a quietude é parte do julgamento. O mundo dorme espiritualmente enquanto o tempo avança. E no coração do Eufrates,
Os 4 anjos permanecem em vigília. E se esse silêncio for na verdade uma barreira entre mundos? Muitos creem que essa aparente paz não é natural, mas o resultado de um decreto divino, uma redoma espiritual, que segura o caos, prestes a se quebrar. E se o que mantém os anjos aprisionados estivesse rompendo? A seca crescente do rio Eufrates nos últimos anos tem levantado preocupações e especulações. É apenas uma mudança climática ou um prenúncio profético? Conforme o leito do rio se expõe, mistérios antigos emergem, revelando ruínas e estruturas desconhecidas. Alguns creem que um dos sinais da libertação é justamente a retirada das águas que os encobrem. Seria como abrir a tampa de uma prisão sagrada. As correntes invisíveis que os mantêm presos estão ligadas ao próprio curso do rio. Quando ele secar completamente, nada mais impedirá sua ação. A quebra da corrente é mais do que um evento físico, é um rompimento espiritual, algo que abala as estruturas do mundo invisível. E quando isso ocorrer, os 4 anjos não terão piedade. O que está selado será destravado. Algumas lendas orientais falam de criaturas guardiãs adormecidas sob o leito do Eufrates. Seriam essas lendas eco de uma verdade espiritual que a humanidade esqueceu? Talvez estejamos prestes a descobrir. Chegará o dia, um instante preciso, a hora em que tudo será abalado. Não será oculto, será um abalo tão profundo que estremecerá os alicerces do mundo. Quando os anjos forem soltos, a terra tremerá. O terror não virá apenas da destruição física, mas da consciência coletiva de que o tempo do fim chegou. Esse dia não pode ser previsto com exatidão por calendários humanos, mas há indícios. Eventos globais, alinhamentos astronômicos, colapsos morais. Tudo isso pode ser parte do grande aviso. A libertação não será o início do fim, mas o clímax da ira contida por milênios. Alguns textos apócrifos sugerem que, no momento de sua libertação, uma escuridão cobrirá a parte da terra, e multidões ouvirão vozes vindas do subsolo. O dia da libertação não passará despercebido. Pode ser que esse dia já esteja marcado nas estrelas, em sinais que nossos olhos modernos esqueceram como ler. Mas aqueles que estudam os mistérios antigos ainda veem no céu a sombra do que está por vir. O que esses anjos representam vai além de sua destruição. Eles são um aviso, um espelho que reflete a urgência da preparação espiritual. Saber que tais seres existem e que vão ser libertos é um chamado para a vigilância, um chamado para abandonar a indiferença. A profecia não existe para causar medo, mas para despertar consciências. Deus sempre avisa antes de agir. E os 4 anjos caídos do Eufrates são uma dessas advertências, uma que não pode ser ignorada. O tempo é curto, mas ainda há tempo. A mensagem desses anjos é clara. Prepare-se. Não espere o som da corrente quebrando para acreditar. Quando eles forem soltos, será tarde demais para se esconder. A hora de despertar é agora. Eles são também um lembrete de que o mundo espiritual é real e ativo, mesmo quando invisível. Sua existência desafia a lógica e nos convida a uma nova percepção do que chamamos de realidade. O que você ouviu aqui não é apenas um relato antigo, é um aviso. Um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, há um plano. Há um tempo determinado e, acima de tudo, há um Deus soberano sobre tudo. Os 4 anjos caídos do rio Eufrates são um sinal de que o tempo está se cumprindo, que a história caminha para um clímax espiritual. Mas você não está sozinho nessa jornada. Se este vídeo te ajudou a compreender mais sobre esse tema tão profundo e misterioso, clique em gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você ama. E se quiser continuar nessa caminhada de descobertas, assista ao próximo vídeo, que está aparecendo aqui ao lado. Que Deus te fortaleça e te ilumine. Até o próximo vídeo.